teu nome venci batalhas, o teu nome é minha bandeira. Mas quando Saul enlouqueceu, por amor de ti eu fugi. Como louco corri, por anos me escondi. Parecia que a minha vida acabava ali. Como louco corri, por anos me escondi. Me resguardei pra não pecar contra ti. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar início a mais um vídeo sobre a vida de Davi. E falando sobre a vida de Davi, nós vimos vários princípios que ele tinha no seu coração. E por esse motivo ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era movido pela obediência ao Senhor e pelo arrependimento. Mesmo quando Davi tinha os seus deslizes, mesmo quando ele pecava, que ele caía, ele não se deixava abater, ele não deixava o seu coração ficar amargurado. Mas uma característica muito poderosa que Davi carregava na sua vida era a sua facilidade em se arrepender. E antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu quero relembrar dois princípios marcantes, de vários que Davi tinha e de vários que ele buscava no Senhor, de intimidade, de humildade. Dois princípios marcantes que nós podemos ver até hoje na vida dele. Um deles é que Davi, ele tinha facilidade em obedecer ordens. Quando Davi entra em cena, foi porque ele obedeceu uma ordem de seu pai. Quando ele começa a cumprir o chamado e quando ele começa a visualizar as promessas de Deus na vida dele, depois da primeira unção que ele teve por Samuel, foi através da obediência. Quando o seu pai Jessé mandou ele levar alimentos para o campo de batalha, onde seus irmãos estavam guerreando. E aí ele venceu Golias. Então, quando ele leva os mantimentos ali, que ele vai se inteirar do que está acontecendo na guerra, a pedido do seu pai, ele pede, leva os mantimentos para os seus irmãos e se intere do que está acontecendo. Nós podemos ver que com uma simples obediência à instrução de seu pai, Davi chegou ao lugar que ele jamais imaginaria que chegaria. Então, nós aprendemos que a nossa obediência vai determinar o nosso destino. O nível de obediência, de facilidade em obedecer que nós temos, nos facilitará, será um facilitador para que nós cheguemos àquilo que o Senhor tem para nós. O segundo princípio marcante de vários que Davi tinha é que ele não se levantava contra o ungido do Senhor. Ele tinha um temor quanto a isso. Nós não podemos nos posicionar contra pessoas ungidas do Senhor, pessoas que têm palavra de Deus, pessoas tementes à palavra. Então, quando alguém está acima de nós, né, quando a gente fala, não vou me levantar contra o ungido do Senhor, são pessoas obedientes à palavra, tementes a Deus e que têm palavras para a nossa vida ou que têm autoridade na nossa vida e nós temos esse temor de não nos levantar contra ele. E um exemplo de Davi é que mesmo ele não podendo estar ao lado de Saul nas guerras, ele lutava do mesmo lado de Saul. Nós vimos isso no vídeo da semana passada. Ele não estava lutando ao lado de Saul enquanto ele estava escondido lá junto com os filisteus, quando ele foi morar em Ziclag. Mas mesmo assim, ele guerreava do mesmo lado de Saul. Ele guerreava lutando contra os inimigos de Israel. E isso é uma característica linda do coração dele. Nós entendemos quando nós vemos essas características, por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele não olhava para as pessoas, ele vivia princípios. Então ele não tinha honra nenhuma, né? Quando o povo de Israel, eles saíam para guerrear, Davi não ia junto. Ele estava na calada, ele estava escondido com os filisteus, mas guerreando em favor de Israel, matando os inimigos de Israel. Ele não tinha honrarias no meio de Israel, mas ele vivia princípios de Deus na vida dele. E isso é uma grande lição que nós temos que trazer para a nossa vida hoje. Lutar pelo reino.
Mesmo que Davi não estivesse sendo bajulado, ele tinha a ideia fixa de lutar em favor do reino do céu. O que ele tinha em si era a certeza de que ele foi chamado para lutar em favor do reino do céu. A batalha de Davi não era contra Saul, era contra os inimigos de Israel. Ele lutava contra os inimigos de Israel. E hoje nós vamos entrar no episódio da vida de Davi, onde ele chega em Ziclag. Isso é relatado no capítulo 30 de 1 Samuel. Davi chega em Ziclag e encontra Ziclag completamente destruída. Quando ele volta da batalha junto com os filisteus, que os filisteus iam guerrear contra Israel, Davi volta para Ziclag porque os líderes dos filisteus não aceitaram ele para guerrear junto com eles. E ele volta, ele abandona a guerra e volta para Ziclag. E quando chega, Ziclag está destruída. Os amalequitas entram em Ziclag, levam as mulheres, as duas mulheres de Davi, as mulheres dos seus soldados, dos filhos, e saqueia a cidade. Leva todos os bens e põe fogo. Davi chega, a cidade está destruída. E nós lemos aqui no versículo 4 do capítulo 30 de 1 Samuel, que diz: Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. O quanto Davi, ele olha ali a cidade destruída e ele se sente desolado. Ele chora até se esgotarem as lágrimas, a palavra diz. E Davi volta para Ziclag, encontra ela destruída. Os amalequitas descobriram que ele estava fora da cidade, junto com o exército, e aproveitam essa oportunidade para poder saquear a cidade. E o que nós, olhando para a nossa vida hoje, nós vemos que todos nós temos a nossa Ziclag, nosso lugar de guerra. Todos nós precisamos passar por Ziclag, porque quando Davi passa por Ziclag, ele deixa muitas lições e ele aprende muitas lições. Ziclag é a linha divisória, o lugar onde Davi precisou passar para começar a experimentar a realização da promessa. Depois de Ziclag, uma outra página se abriu na vida de Davi. Por quê? Porque foi depois de Ziclag que Davi começa a enxergar o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Aí depois de Ziclag, que ele vence, e aí ele vai para Hebron, e ali ele é ungido pela segunda vez. Então há um desenrolar na vida de Davi, mas depois de uma grande provação. E em Ziclag, Davi enfrenta luta, batalha, guerra e peleja. Porque quando ele chega lá, os seus próprios soldados começam a se voltar contra ele. Quando nós lemos o versículo 6, diz que Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Então Davi foi ameaçado pelo seu próprio exército. Por quê? Porque eles chegaram ali, viram que eles não tinham mais nada e diz: não, Davi perdeu toda a sua credibilidade porque nós estamos seguindo ele. Os seguidores de Davi, o próprio exército de Davi, queria apedrejá-lo. E eles tinham voltado de uma grande viagem. Foram 3 dias de viagem voltando para Ziclag. E ali Davi decide consultar ao Senhor, se ele deveria ir atrás dos amalequitas. E aí no finalzinho do versículo 6, diz: Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Então, o único refúgio que Davi tinha, e o único refúgio que ele procurou, foi ânimo no Senhor seu Deus, para guerrear, para vencer a guerra. E Paulo escreve no fim da sua vida: combati o bom combate. A nossa vida ela é feita de combates. A vida cristã vai exigir combates e por isso precisamos aprender a guerrear. Senão, não podemos ser chamados de exército de Deus. Quando nós vamos lá para Apocalipse 7, versículo 13 ao 17, diz assim: Então um dos anciãos me indagou: Quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: Ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem, dia e noite em seu santuário. Aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o cordeiro que está no centro do trono, este será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa que nós temos. Enquanto aqui na terra, nossa vida será guerreando, batalhando, pelejando, lutando, porque temos essa promessa de que o Cordeiro, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E Davi sabia muito bem disso. Precisamos batalhar para ser santos, uma batalha que enfrentamos diariamente, a batalha para a santificação. Precisamos batalhar para ser santos porque o mundo não nos quer ver santos de maneira alguma. Batalha de todo cristão, batalha primeira, batalha pela santidade. E quando Davi ele chegou ali em Ziclag e viu a cidade destruída, ele chorou amargamente. E os seus liderados começaram a culpá-lo pelo acontecido, como nós lemos no versículo 6. Vemos que Davi não tinha mais ninguém, mas encontrou ânimo no Senhor. Mesmo que naquelas guerras travadas que nós temos diariamente, sentirmos sozinhos, nós temos que ter esse pensamento de Davi. Davi, entretanto, encontrou ânimo. Ele encontrou ânimo no Senhor, o Senhor seu Deus. Davi, algumas versões dizem que ele se reanimou em Deus. Ele deu ordem à sua alma de não esmurecer, mas ele se reanimou em Deus, procurou em Deus. E é essa atitude que nós precisamos ter. E ele consultou a Deus, ele chamou o sacerdote. No versículo 7 diz: então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, o único sacerdote vivo depois que Saul mandou destruir a cidade de Nob, onde os sacerdotes moravam. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o éfode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E o versículo 8 diz: e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Davi consulta ao Senhor. Ele não vai, eu imagino a vontade que ele estava da vingança, de ir atrás daquele povo, resgatar suas mulheres, seus filhos, seus bens. E, no entanto, ele foi consultar ao Senhor para saber se o Senhor aprovava aquela decisão. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-lo-ei? E a resposta foi sim. Deus responde a Davi. No versículo 8 continua. Deus fala para ele: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. E uma característica linda na vida de Davi é que quando Deus falava para ele, vai, ele ia e não temia mal nenhum, porque ele sabia que a vitória já era dele. Se ele consultava ao Senhor e Deus falava, vai, ele ia. Independente de o que falavam para ele, ele obedecia à voz de Deus. Quando Deus aprova e nos mostra o que fazer, podemos ir com ousadia. Ele vai adiante de nós. Esse é o segredo de uma liderança bem-sucedida. Quando Deus fala, vai, e você não teme mal algum, você é bem-sucedido. E Davi valorizava isso em sua liderança. Consultar a Deus e, a partir da resposta dele, não temer coisa alguma. A partir da resposta de Deus, Davi não temia coisa alguma. E aí, quando ele vai, acontece o desenrolar da história. Davi ganha a guerra, reparte os despojos e ainda enviou presentes aos anciãos de Judá, a terra de Judá. Quando nós lemos aqui o versículo 10, nós vemos como havia guerreiros exaustos. Dos 600 que estavam com ele, 200 não conseguiram atravessar o rio para poder guerrear do outro lado. No versículo 10 diz: porque cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Então eles vão, 600 homens, chega um determinado momento que 200 deles falam: eu não consigo mais, eu não consigo batalhar, eu estou exausto. E 200 homens ficaram ali vigiando as bagagens. Apenas 400 foram enfrentar os amalequitas. E Davi continua a viagem para a guerra. Vai,
recupera os bens. No versículo 18 diz: assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas. Davi é vencedor. E os amalequitas, alguns fogem. 400, quando você lê todo o versículo, o capítulo 30, você vê que em algum momento 400 amalequitas conseguem fugir. Fora os que foram mortos. Quão grande era aquele povo? Muito mais que o exército de Davi. Tinha 400 homens guerreando. E 400 amalequitas fogem, fora os que haviam morrido. E continuando a ler, continuando a ler o capítulo 30, quando Davi ganha a guerra e volta com as suas mulheres, seus filhos, seus bens, e os despojos de guerra, mais aquilo que ele saqueou do exército inimigo, ele vai dividir os despojos de guerra, né? Aquilo que eles pegaram. E alguns do exército de Davi diz: não, esses 200 que ficaram aqui, eles não guerrearam, nós não vamos dividir com ele. E mais uma característica do coração de Davi que nós devemos trazer para a nossa vida: a generosidade. No versículo 21 diz: então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. O mesmo respeito que Davi tinha com os 400 que guerrearam com ele, que arriscaram suas vidas, era o mesmo respeito que ele tinha com os 200 que ficaram olhando as bagagens, vigiando as bagagens. No versículo 22 diz: mas alguns homens avarentos e de mau caráter tinham ido com Davi e protestaram: visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhes deva ser entregue, exceto a cada qual sua mulher, seus filhos, que os recebam e se vão. Então, pessoas egoístas. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agirei assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem, com sensatez, concordaria com o que estais desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente, a divisão igualmente para cada um, mesmo aos que não tinham ido guerrear, mesmo os que não estavam entre os 400, eles receberam a mesma porção, o mesmo valor. Essa é outra característica do coração de Davi, a generosidade que ele nos ensina. Qual a sua Ziklag hoje? Por qual momento você tem passado na sua vida? Qual o momento de guerra que você está passando? Qual o lugar de batalha? O lugar de sofrimento que você está? O lugar de conflito? O lugar de prova? Onde os princípios são provados na nossa vida. Os princípios de Deus na nossa vida, eles são provados diariamente. Porque se os princípios não forem provados, a nossa fé não for provada, nós não alcançamos a promessa. E a partir dessa luta aqui, dessa guerra, onde Davi demonstrou o que havia dentro do seu coração, e o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus, a promessa começa a se cumprir na vida dele. Onde as instruções e os princípios de Deus enfrentam a verdadeira prova de fogo. E depois de tudo, ainda precisamos dividir com aqueles que não fizeram nada, que não guerrearam conosco, mas guardaram as bagagens. Repartir os despojos fala da generosidade do coração. A característica de todo cristão, generosidade do coração. Lutar contra o egoísmo, lutar contra o eu consegui, eu fiz, eu lutei, eu guerrei, eu jejuei, eu me separei, eu santifiquei. Nós temos que lutar contra essas coisas, lutar contra esses pensamentos e sempre estar pronto para repartir os despojos com os nossos irmãos. Nada se conquista na vida cristã e nada se conquista de forma duradoura no ministério se não for por batalha. A batalha diária, aquela mesmo que você está enfrentando, que nós enfrentamos. Nada se conquista na vida cristã se não for por batalha. Nada de valor eterno é sem preço. Nada se conquista sem preço. Se não te custa, não vale a pena.
Porque o que vale a pena custa santidade, custa fidelidade. O que vale a pena custa obediência. O que vale a pena custa honra e integridade. Essa é a palavra. Isso é o que nós aprendemos com Davi enquanto ele passava por Ziclag. A partir daqui, a vida dele, as promessas se cumprem, a vida dele é deslanchada e ele começa a tomar o seu posto de rei. Que o Senhor abençoe e guarde o seu coração.